Olá, queridos, eu sou o Cláudio da Eliana. Eu sou a Eliana do Clauber, nós somos casados há 42 anos, temos 3 filhos, 3 norinhas e 6 netinhos e um vindo a caminho que vai nascer em agosto. Nós estamos muito felizes de estar participando dessa Conferência da Europa com vocês, né? Queremos agradecer a Mike Lin, queremos agradecer a Fabrício e Charles por essa oportunidade tão especial de estar aí com vocês. É um prazer e queremos falar com vocês sobre o poder da unidade. Quando fala de poder da unidade, Mike e Mel sempre falaram sobre isso. Descubra esse poder, descubra esse poder. Então, quando fala de unidade, é você convergir os interesses nos propósitos de Deus. E nós vemos isso na oração intercessória de Jesus em João 17, 21, né? Quando ele diz que para sermos um para que o mundo creia. Isso começa dentro da nossa casa. Isso começa no relacionamento de marido e mulher, né? Esse poder da unidade, né? É um desafio, né, de Jesus para todos nós, né? E principalmente como marido e mulher. E nesse final de semana é uma bênção estar aí para fortalecer, né, os nossos relacionamentos, relacionamento conjugal, fazer um autoexame. Como está a nossa unidade? Como está assim, os nossos relacionamentos, o nosso acordo, né? Nós estamos nos unindo ou nos dividindo com as nossas atitudes? Então, quando fala dessa unidade, é interessante que a gente vá lá para Gênesis 2:24, quando Deus estabeleceu o casamento. Ele diz: deixa pai e mãe, se une e se torna uma só carne. Então, se tornar uma só carne, uma só carne. Então, fala de se tornar um. Então, a unidade, ela é aprendida, ela é aperfeiçoada dentro de um casamento. Então, no casamento, essa unidade vai sendo aperfeiçoada cada dia mais e com um propósito, porque Deus, quando estabeleceu o casamento, ele estabeleceu o casamento para que a gente consiga cumprir o ID, que é ir por toda a terra, libertar os cativos, curar os enfermos, pregar as boas novas, fazer discípulos. Então, ele deu uma ferramenta, que é o casamento, e nos deu para cumprir esse propósito de cumprir o ID. Então, não é fácil cumprir esse ID se não estivermos andando em unidade. E isso a gente aprende no casamento, é o que vocês estão fazendo nesse momento aí agora. Então, e o que que a gente pode ver, né? Que essa unidade é para os dois, né? Marido e mulher. E o Éden era o lugar do nosso. E com a queda, né? Hoje o eu acaba se predominando em todos os relacionamentos, principalmente de marido e mulher. Então, o inimigo ele tenta causar divisão, né? Causar problemas entre nós para que realmente a gente não encontre essa unidade como Deus planejou. Né? Vivemos uma cultura com uma hipervalorização, eu preciso ser feliz, né? E eu penso mais em mim do que no outro, né? Então, agora o poder da unidade, ele realmente, ele tira tudo isso, porque o que o inimigo quer é roubar e destruir os planos de Deus, o propósito de Deus, da gente se tornar um, e se tornando um. E cada vez mais o Senhor vai cuidando disso, e a gente vai fazendo a nossa parte para poder trazer essa unidade como Deus planejou para o nosso casamento. E para se conseguir unidade, ela precisa ser estabelecida em cima de aliança. O que é aliança? Um forte compromisso entre as partes que estão se aliançando. Então, assim, nossa primeira aliança é com Deus. E no momento que nós estamos aliançados com o Senhor, então também nós precisamos estar aliançados com o nosso cônjuge. Então, essa é uma aliança de 3 partes. A nossa aliança com o Senhor, a nossa aliança um para com o outro. E essa aliança, então, é uma ferramenta que nos leva a aperfeiçoar a nossa unidade. E no livro de Salmos, capítulo 103. 103, versos 17 e 18, diz o seguinte: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, em Eclesiastes também fala sobre isso, né? 4, de 9 a 12. Melhor sermos 3, somos um time, marido, mulher e Deus. Isso não só é direcionado para marido e mulher, mas Deus faz parte de cumprir essa unidade.
É, porque essa unidade, essa parceria, a gente passa de geração em geração, porque fala de aliança, aliança com Deus, aliança um com o outro. Então, o casamento é uma parceria fantástica. Ela é instituída por Deus com o propósito que o marido e a mulher se apoiem mutuamente, alcançando juntos os seus alvos e os seus objetivos, né? Então, fala dos papéis, né? Em Efésios, quando a mulher se submete, quando a mulher cumpre esse papel dela, submete ao marido com amor, com dedicação, e o marido ama essa esposa como Cristo ama a igreja, nós trazemos então princípios de Deus para que essa parceria venha a ser fortalecida, né? A mulher como auxiliadora, como a mulher idônea, a protetora, o marido como cabeça, né? O sacerdote, como nós vemos nas lições, né? Da importância desses papéis. É Deus envolvido no nosso relacionamento conjugal, ele faz parte do nosso compromisso conjugal e ele pode intervir na nossa vida conjugal. Ele pode intervir naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que o meu cônjuge precisa melhorar, para que essa unidade venha a ser uma realidade no nosso casamento. Então, o nosso casamento, ele é a referência de trabalhar, de alcançar essa unidade. Então, não significa que um dos dois, tem que perder a sua identidade. Pelo contrário, é a unidade é que faz com que a gente viva numa sinergia. E essa sinergia é que o trabalho de duas pessoas que estão em unidade, aliançada, a gente consegue realizar muito mais do que um só ou que uma pessoa possa fazer sozinha. Então, quando nós unimos dons, nós unimos talentos, nós unimos tantas coisas preciosas que isso reflete nesse sinergismo, que é alcançar, fazer muito mais coisas que uma só pessoa poderia fazer. Então, quando fala de unidade, a gente precisa proteger, a gente precisa investir na nossa unidade para que ela cresça mais e mais, cada dia mais. E quanto mais nós andamos em unidade, maior é o poder de Deus que manifesta sobre a nossa vida. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 18:19, se duas pessoas concordarem com qualquer coisa sobre a face da terra, tudo que nós pedimos a Ele, Ele vai fazer. Então, o que ele está dizendo? Se duas pessoas concordarem. Então, duas coisas importantes. Primeiro, duas pessoas concordando. E a outra fala de concordar, fala de entrar em acordo. Quer dizer, então, se duas pessoas estão em acordo, tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai fazer. Então, duas pessoas andando em acordo. Na realidade, elas se tornam poderosas em Deus para fazer muito mais coisas que nós possamos pensar ou imaginar. E a força do casamento, né, está proporcionalmente nesse esforço que nós estamos tendo para proteger o nosso relacionamento, para que realmente a gente cumpra essa missão do Senhor. Então, uma vez nós ouvimos um pastor, amigo nosso, falando que se nós não cuidarmos do nosso casamento, a gente está cuidando para destruí-lo, a gente está fazendo o contrário. Então, a unidade tem a ver isso, é um tijolo, é uma ferramenta tremenda de Deus para mudar a nossa vida como casal, para que o mundo creia, quer que o nosso casamento tenha a ver o quê? Com a glória de Deus. Nosso casamento, a nossa unidade é para refletir como farol, casais faróis, casais que realmente vão refletir esse poder de Deus, esse mover de Deus através da unidade para que o mundo creia. E a Bíblia Sagrada fala lá em Levíticos 26:8, que 5 de vós outros perseguirão a 100, 100 de vós outros perseguirão 10.000. O que a gente entende com isso? Que quanto mais pessoas estiverem andando em unidade, maior vai ser o sinergismo. Então ele diz, 5 de vós outros perseguirão a 100. Quer dizer, vai valer, cada um vale 20. E quando fala que 100 de vós outros perseguirão 10.000, então a proporção aumenta muito mais. É que cada um vale por 100. Então, o que a gente pode trazer isso para a realidade que nós estamos vivendo? Então, nós, na nossa cidade, nós somos um tanto de casais e nós estamos andando em unidade para cumprir esse propósito de Deus. Aí nós pensamos em nível de estado. Então, no nosso estado, tem mais e mais casais lutando por esse propósito de cumprir esse ídolo de Deus, alcançando as famílias. Pensa agora no Brasil, quantos e quantos casais que estão vivendo no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E agora, vamos pensar mais alto ainda. Nós, no Brasil, unido com vocês na Europa e todos nós unidos em termos de mundo. Então, vocês imaginam que quanto maior
for a nossa unidade, nós vamos atuar muitas vezes mais, se formos comparar com com Levíticos 26. Então, assim, o poder da unidade, ele vai se multiplicando na medida que a gente vai se conectando com outras pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Por isso é tão importante essa conexão, a gente não ficar só na nossa cidade, ou só na nossa igreja, ou só no nosso estado, mas unir nossas vidas com casais de todo mundo. E com isso, o poder de Deus vai se manifestar mais e mais e mais e mais. E João 17:21 fala assim: Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um, para que o mundo creia. Jesus falou de mundo. Tremendo, né? Fala de mundo. Então Deus quer que o mundo creia. Então, uma das maneiras que o mundo vai crer, eu entendo que Casados para Sempre tem um papel preponderante de fazer com que o mundo creia, porque nós estamos unidos em termos de mundo. Nós não somos apenas uma cidade, não somos apenas uma igreja, mas nós estamos dentro de uma família 2 igual a 1, uma família muito grande. E precisamos, então, cada vez mais aperfeiçoar essa unidade. Foi tão bom conhecer o Charles quando ele esteve aqui na nossa casa, e tantas coisas nós pudemos compartilhar. Então, assim, o nosso amor aumentou, porque a gente entendeu o que estava no coração dele, e a gente entendeu o que estava no coração da Fabrícia, das coisas que ele falava. Nós andamos juntos, experimentamos algumas coisas aqui na nossa cidade, e isso trouxe uma unidade entre a gente. E essa unidade, eu creio que ela é um dos fatores que levou Charles a convidar a gente para estar fazendo parte desse encontro. E eu entendo que todos nós fazendo a mesma coisa, conectando famílias, conectando países, e essas conexões vão levando a gente a viver realmente essa unidade, e cada vez mais e mais famílias vão descobrir esse poder. Esse poder tem nome, esse poder fala Jesus Cristo, Senhor dos Amém. Senhores, Rei dos Reis. Então, Amém. o nosso casamento reflete a glória de Deus. Então, por isso da importância de essa ferramenta, né, vocês serem esse instrumento de Deus para alcançar mais e mais famílias, para que elas também possam descobrir esse poder de Deus. Então, essa é a matemática do Senhor. Não é uma matemática de somar, mas é uma matemática de multiplicar, porque nós somos muitos fatores que causam essa multiplicação. Então, nós estamos juntos nesse propósito de sermos unidos como exército, unidos como marido e mulher, unidos como uma grande equipe que luta por família. E nós vamos ver o poder de Deus sendo manifesto. É um prazer estar com vocês, foi muito bom. E nós esperamos, se Deus quiser, estarmos juntos aí em setembro, né, na conferência aí da Europa. Que Deus abençoe. Glorificamos a Deus por estar em unidade com vocês. Estamos juntos. Deus os abençoe.